Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 69. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Hoje eu vou começar novamente pelo coronavírus, ainda considero como o tema mais importante da agenda internacional. E atualizando a situação de uma maneira geral, continuamos obviamente com a China com o maior número de casos e número de mortes em todo o mundo. Na sexta-feira da semana passada, no nosso último podcast, eu comentei com vocês, estávamos com 2.817 mortos, hoje 3.356, mais ou menos 500 mortos a mais. Em termos de infectados, pulou de 82 mil para 98 mil, ou seja, amanhã ou até no final do dia, nós devemos ultrapassar aí a marca dos 100 mil infectados no mundo todo. A China, maior número de casos, sem sombra de dúvida, mas com uma redução bastante significativa, tanto em número de novos casos como em número de mortos, novos casos de morte. Os três países que mais preocupam: Coreia do Sul, atualmente com 6.088 casos, 40 mortes. Itália, 3.858 casos, mais 148 mortes, é o maior número de mortes fora da China. Tá? Falei agora, Coreia do Sul 40, Itália 148. E o Irã, 3.513, ou seja, praticamente empatado com a Itália em termos de número de casos, mais 108 mortos, ou seja, menor do que a Itália, mas maior do que a Coreia do Sul. São os três principais países, além da China, em termos de coronavírus. As bolsas de valores essa semana foi realmente... nenhum especialista acertou o que iria acontecer. Na segunda-feira, vocês lembram, na semana passada, no podcast, eu já tinha comentado que nós estamos vindo aí de queda nas bolsas mundiais de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, a gente tinha caído já 6 dias seguidos, a bolsa americana. E essa semana, na segunda-feira, o Banco Central americano veio segurando juros forte para ver se conseguia estimular a economia. Foi um movimento do Banco Central que assustou alguns, porque a última vez que isso tinha acontecido foi em 2008, né? Ou seja, não é um movimento normal do Banco Central americano fazer isso, fora de época, e ele forçou, né? Ele reduziu os juros americanos, e aí no dia seguinte, na terça-feira, as bolsas melhoraram, mas voltaram a cair novamente. Ou seja, é uma situação muito difícil de analisar, porque aqui tem vários fatores. No caso da Bolsa Americana, teve um pouco do fator dos resultados da super terça, que eu vou falar em seguida, né, das prévias democráticas que aconteceram na terça. Então, na quarta-feira, as bolsas deram uma melhorada um pouco em função disso, mas na quinta-feira, ontem, voltaram a cair. Vamos ver como é que elas se comportam hoje, sexta-feira, mas realmente muito difícil da gente prever o que vai acontecer em termos de bolsas nos próximos dias. Vários eventos continuam sendo cancelados em vários lugares do mundo, né? Ou seja, a preocupação grande, obviamente, muito em cima das empresas de turismo, das empresas de aviação, pacote de turismo cancelado, pacote de eventos cancelados. Todas as empresas que estão diretamente envolvidas com isso, obviamente, bastante prejudicadas. E a questão também da fabricação de insumos, de sobressalentes, de peças, de vários equipamentos na China, em função da política que o governo chinês adotou, né, de tentar segurar o máximo possível de pessoas em casa. E então muitas fábricas na China ainda continuam paradas, né, não estão funcionando, mas muitos especialistas, gente dentro da China, já sabe que o país está começando a se preparar para uma grande virada. E isso vai ser interessante de acompanhar, um grande boom de crescimento chinês. Muitos estão falando aí que vai ser 24/7, ou seja, vários turnos de trabalhadores, todos os dias por semana, para tentar recuperar o tempo perdido. Isso aí vai ser realmente bastante interessante de acompanhar. Vamos ver como que isso vai dar. Ali na região da China, um país que obviamente muito preocupado pelo seu grande evento, que é a Olimpíada, né? As Olimpíadas no Japão acontecerão em julho, mas o Japão, por enquanto, está conseguindo relativamente controlar bem a situação, e as Olimpíadas devem ser confirmadas. Mas, por enquanto, obviamente, há muita preocupação em relação a isso. Então, a grande questão agora para a gente analisar é o seguinte: como vai ser essa virada da China, né? Como que a China vai... Ela já diminuiu bastante o número de casos, e vocês lembram, aqueles que acompanham aqui o Conexão Gel desde o início,
que lá no primeiro podcast eu tinha comentado, quando eu comentei sobre o coronavírus ainda em janeiro, eu tinha falado que esse evento podia ser um grande teste para o governo do Xi Jinping, ou seja, uma coisa que podia, por um lado, criar uma crise interna de descredibilidade do governo do Xi Jinping, desacreditar o governo central chinês, né, de partido único, etc. Mas, por outro lado, caso as coisas pudessem ser revertidas num prazo relativamente curto, médio, podia dar o contrário, ou seja, a China poder mostrar sua capacidade de controlar um megavírus e poder dar a volta por cima, etc. Então há uma expectativa no mundo com relação a essa possível volta por cima da China. O presidente Trump dos Estados Unidos está aproveitando essa questão do coronavírus também para falar das suas leis de restrição a imigrantes, questão do muro com o México, etc. Já está usando um pouco essa questão do coronavírus para reforçar aquele discurso do Trump em relação à limitação de imigrantes no país. Ou seja, ainda é uma crise muito importante para a gente acompanhar e, com certeza, ainda vou falar do coronavírus aqui por alguns podcasts. É um evento importante. E aqui o último detalhe só para chamar a atenção de vocês, como que hoje o mundo super globalizado, super conectado, essa questão das comunicações, da mídia social, ela faz muita diferença, né? Como que essa questão do coronavírus se espalhou de uma tal forma, criando assim um certo pânico mundial. A gente vê na televisão muitas pessoas já em vários países usando máscara. Então a gente realmente, a conclusão que eu chego nessa história toda é de que cada vez mais mídias sociais, essa globalização das comunicações é uma coisa irreversível, muito difícil disso mudar, né? Os governos vão ter que estudar como fazer. Na China eles resolvem de uma maneira simples, né? Bloqueiam a internet, reduzem a internet. Vários amigos que estão na China informando a dificuldade de transmitir fotos e determinadas reportagens, não conseguindo transmitir por e-mail, por bloqueio da internet chinesa para tentar limitar o acesso dos chineses a informações externas e deixar sair certas informações do país para fora. Mas em democracias isso é muito difícil. Então essa questão da manipulação da mídia, manipulação das redes sociais, utilizar as redes sociais como uma ferramenta de poder, é um fenômeno do século XXI que a gente tem que estudar mais, tem que tentar entender, porque realmente acaba virando uma arma para o bem ou para o mal. O segundo tema para trazer para vocês, reviravolta nas eleições americanas. Eu aqui no podcast cheguei lá no início, né, quando comecei a falar sobre eleições americanas aqui no Conexão Gel. Eu tinha comentado que achava que o Bloomberg, se entrasse realmente na disputa, seria um candidato fortíssimo para os democratas. Isso eu falei antes do Bloomberg entrar na corrida formalmente. E ele só veio entrar, no final das contas, agora, nessa super terça, onde teve prévia dos democratas aí, a convenção em 14 estados americanos, e acabou sendo um fiasco. O Bloomberg gastou mais de 500 milhões de dólares e já saiu. Ele entrou e já saiu. Teve 2 debates antes dessa super terça. O Bloomberg foi muito mal, para minha surpresa. Ele, um bilionário, foi prefeito de Nova York durante muitos anos, com êxito, com bons resultados. Eu realmente fiquei surpreso com essa péssima performance do Bloomberg nos debates, e ele acabou saindo, né? Ele entrou pela primeira vez na terça-feira agora, nos 14 estados, um resultado muito ruim, e na quarta-feira já desistiu e já declarou seu voto para o Biden. A senadora Elizabeth Warren, que era uma outra candidata forte do Partido Democrata, também saiu da disputa ontem, quinta-feira, mas ainda não declarou seu voto. Então, praticamente, a disputa nos Estados Unidos entre os democratas ficou entre o Biden e o Sanders. O Biden ressurgiu das cinzas, uma excelente votação que teve na Carolina do Sul na semana passada, acabou motivando e algumas desistências de outros candidatos, declarando voto para o Biden, mostrando que os moderados do Partido Democrata ficaram muito preocupados com o discurso um pouco mais radical do Sanders, e aí esses candidatos democratas um pouco mais moderados acabaram saindo da disputa e apoiando o Biden. Então o Biden chegou na terça-feira, nessa super terça, muito fortalecido e foi muito bem. Então hoje o cenário democrata está entre o Biden e o Sanders, e muitos analistas acham que vai dar Biden,
e vai ser Biden contra Trump. E aí hoje, se não tiver uma mudança na economia americana, se essa questão do coronavírus realmente não der uma reviravolta aí nas previsões aí de crescimento da economia americana para esse ano, eu acho que o Trump realmente vai acabar sendo reeleito. Mas é um tema muito importante, vamos continuar acompanhando, vamos ver se confirma realmente Biden. Acho que vai confirmar. E se nada acontecer na economia americana, eu acho que o Trump leva. Mas temos muitas questões ainda pela frente. Tem essa questão do coronavírus, tem a questão de um Irã que ainda não se vingou daquela morte do general Soleimani. A gente não pode esquecer disso, né? O Irã não é um país qualquer, né? O Irã está meio quietinho, está sofrendo bastante com a questão do coronavírus. Vamos ver se o Irã não vem aí com alguma coisa. Então, temos alguns fatores aí que podem abalar aí, mexer com o governo do Trump até as eleições em novembro. E ao Biden, já temos mais ou menos um perfil dele, foi vice-presidente do Barack Obama. Vamos ver se ele realmente for o candidato, vamos ver quem ele escolhe para vice-presidente. Eu acho que isso vai ser bastante importante, pode fazer bastante diferença essa escolha do vice-presidente no caso do Biden, tá? O terceiro tema que trago para vocês, essa nova crise migratória na Europa, vinda da Síria, vinda do Oriente Médio, em função dessa guerra, dessa nova ofensiva das tropas do Assad na Síria contra a última província rebelde dentro da Síria, a província de Idlib, uma província de mais ou menos 3 milhões de habitantes. Informes dão conta que praticamente 1 milhão de habitantes já fugiram da região, alguns já fugiram para dentro da Turquia, e aí a Turquia abriu a porteira e alguns já fugiram para a Grécia. Outros fugiram mais para leste da Síria, ou seja, uma outra catástrofe humanitária acontecendo. Vamos lembrar que as tropas do Assad, da Síria, são apoiadas pela Rússia. A Rússia tem muito interesse na Síria, vende muita arma para a Síria. A Rússia também tem a concessão de um porto, de uma base naval. Existe uma base naval russa na Síria, é a única base naval russa em águas quentes, ou seja, fora das águas frias do Ártico, de Vladivostok, lá no Pacífico, tá muitos dias do ano congeladas. E vamos lembrar também que a Rússia tem no Báltico, ela fica ali meio enclausurada pelos estreitos dinamarqueses e no Mar Negro pelos próprios estreitos ali, turcos, ali no Dardanelos ali. Então a Rússia, a posse dessa base de Tartus na Síria é muito importante para o governo russo. A Rússia apoia o Assad fortemente, principalmente a partir de 2015, e a Rússia apoiando essa ofensiva síria contra os rebeldes em Idlib, a Turquia vindo por cima, a tropa síria vindo por baixo. No final das contas, a população civil que acaba sofrendo com um bombardeio no meio. Ontem, quinta-feira, o presidente da Turquia se encontrou com o presidente Putin lá em Moscou. Pelas entrevistas e até pela expressão facial dos dois, não foi uma reunião muito amistosa, né? O presidente da Turquia tentou esses últimos anos aí uma política meio de pêndulo entre Estados Unidos e Rússia, e mais as questões históricas, questões geográficas de proximidade com os russos, as questões históricas das brigas que a Turquia já teve, Império Otomano, depois Turquia já teve contra a Rússia, eu acho que pesam bastante nessa hora. E o encontro foi bastante tenso ontem lá em Moscou, declararam um cessar-fogo, mas vamos ver até que ponto esse cessar-fogo vai ser mesmo cessar-fogo. No final das contas, o que nós estamos vendo já novas levas de refugiados fugindo para a Grécia e outros países da Europa tentando socorrer a Grécia de alguma forma para melhorar a situação. Uma situação muito tensa ali no Mediterrâneo Oriental, uma região muito rica em gás. É importante a gente falar sobre isso. Uma região importante, rica em gás, e que obviamente atrai interesse de várias potências, não apenas a Rússia, que tem a sua base ali, mas a França, pela Total, também tem interesse de exploração de gás naquela região, a Itália, com a Eni, também tem interesse de exploração de gás naquela região, ou seja, uma região bastante tensa e que merece nosso acompanhamento. Em termos de estamos de olho, que é o nosso quarto item do podcast, 2 destaques. Vamos ver aí a definição das eleições em Israel, que aconteceram agora na segunda-feira, dia 2. Logo em seguida, no dia seguinte, no dia 3, na terça-feira, o Benjamin Netanyahu declarou vitória. A gente achava que ele agora ia confirmar, ser confirmado como primeiro-ministro, se manter como primeiro-ministro. Só que ontem os números já mudaram. Com o final da apuração, a gente viu que isso não foi verdade. A direita israelense
ela conseguiu uma maioria muito pequena em relação à esquerda, não o suficiente para ter o número mínimo de cadeiras no parlamento israelense. Então o presidente israelense vai ter que decidir o que fazer, se dá novamente chance para o Netanyahu tentar negociar para novas cadeiras para se manter como primeiro-ministro, ou Benny Gantz. Ou seja, a situação de Israel continua bastante indefinida e pode ser que tenhamos uma quarta eleição em Israel nos próximos meses, o que é uma coisa impressionante. Na América do Sul, continuamos acompanhando alguns atos de violência no Chile, como eu falei no podcast da semana passada, preocupa bastante. Lembrando que em abril temos plebiscito no Chile, então é um período, mês de março, mês de abril, período que deve ter muitas tensões no Chile, estamos de olho. Venezuela, obviamente, a maior crise da América do Sul, a maior crise humanitária, é um país que continuamos acompanhando. Eleições na Bolívia em maio, como falamos para vocês, também são os temas aqui do nosso entorno imediato aqui do Brasil que mais nos preocupam. Então esse foi o nosso Conexão Geo número 69. Lembrando a todos que todos os podcasts estão disponíveis no YouTube, Spotify e outras plataformas de podcast. E também a nossa presença com uma página do Conexão Geo no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigado, um bom final de semana, até a próxima sexta-feira.